aula teórica de hoje, nós vamos abordar as vanguardas europeias. Eu vou tentar fazer um resumão de todas as linguagens artísticas que se manifestaram nesse período, as principais, na verdade. Porque nós vamos dar sequência depois na arte contemporânea. Mas para a gente entender a base da arte contemporânea, nós temos que voltar lá atrás e compreender certinho o que foi essas vanguardas e por que elas influenciaram tanto o modernismo brasileiro e, consequentemente, a arte brasileira atual. Bom, então o que significa essas vanguardas europeias? Vanguarda significa estar na linha de frente. Então esses artistas buscavam romper bruscamente os padrões estabelecidos na arte naquele período. Então eles queriam criar algo novo, algo inusitado, algo que ainda não existia naquele período. Então eles lutavam pela liberdade de expressão e a nova maneira de se fazer arte. Naquele período, o conceito vigente de arte tinha um termo que se chamava mimese. Mimese nada mais é do que você representar fielmente aquela figura, aquela imagem através da arte. Então os artistas copiavam ali, criavam retratos, criavam desenhos que representavam fielmente algo real. A gente tem grandes exemplos como Leonardo da Vinci, Michelangelo, também temos o período barroco com Caravaggio. Então tem diversos artistas que representavam a realidade fielmente. Esses artistas valorizavam a ordem, a harmonia, os tons, as cores, então era tudo em perfeito estado. Mas para a gente entender essa grande ruptura, nós também temos que compreender o contexto em que ela está inserida. Em 1840 surge a Revolução Industrial, onde trouxe automação, fábricas, trouxe também a tinta feita em bisnaga, que naquele período os artistas eles criavam as suas tintas nos ateliês, então era um trabalho exaustivo. Muitos artistas se intoxicaram e morreram por conta dessas misturas. Então era todo um trabalho árduo. Então os artistas naquele período produziam seus pigmentos. A partir de 1840 a gente tem a tinta bisnaga como a gente tem hoje. Então os artistas poderiam sair dos seus ateliês e pintar também outros espaços a não ser somente no seu ateliê. A gente também tem grandes revoluções sociais, econômicas e também políticas, então tudo está se transformando. Neste período também surge a máquina fotográfica. Lembrando que grandes artistas como Leonardo da Vinci, como também o Velázquez, são artistas retratistas, então eles retratavam uma família, a família real, reis, rainhas e todas as pessoas que pudessem pagar aquele serviço. Então o artista ele deixa de ter a sua função de retratista, também já é uma movimentação para alterar aí esse estilo de arte. As escolas de arte de Paris eram muito assim procuradas mundialmente, não só os franceses, mas também como outros habitantes da terra, brasileiros também e outros estrangeiros. No entanto, era muito difícil de você conseguir uma vaga e lá também tinha prova de aptidão, se você conseguia misturar as cores, criar os desenhos. Então ali era realmente para pessoas que tinham aptidão de entrar naquele conceito estético acadêmico. Mas muitos artistas não conseguiam ingressar dentro dessa escola e muitas vezes ficavam por fora dessa elite da pintura. Existia também uma exposição super importante que era a Sala de Paris. Nessa exposição tinha autores, artistas que criavam obras ali a partir daquele momento que ele estava inserido naquele contexto, que ele era reconhecido como um artista. Muitos artistas também não conseguiam adentrar nessa exposição, o que gerou algumas revoltas de algumas pessoas daquele período. Então, em 1874, nasce a primeira exposição impressionista, que são artistas que se uniram no movimento em pró de ser contra as normas acadêmicas. Então, a primeira grande ruptura desse movimento é quebrar com a mimese.
que é você representar a realidade. Então eles não buscavam isso, eles buscavam retratar um frame de segundo, como se fosse um olhar rápido. É basicamente isso que o impressionismo procura. Então é como se fosse um frame, um momento, aquele simples momento conectado sobre a tela. Então ele tem uma movimentação, ele não é um desenho trabalhado na realidade congelada, por exemplo. Ele tem a sua verdade, ele tem a sua agilidade. O Velázquez, que é um artista barroco, ele já tinha esse entendimento, mas ele não entendia ainda como um movimento artístico ou até mesmo como uma ruptura da arte tradicional. Então é como se ele fosse um pré-impressionista, já lá nos anos 1600. No entanto, esses artistas eles tinham um propósito de fazer isso. Então eles se uniram em pró de uma ideologia para modificar as normas acadêmicas. Esse movimento é um dos movimentos mais importantes da história da arte. E por quê? Porque ele vai dar abertura para outros movimentos acontecer. A partir desse ponto, outros ismos começam a ser gerados. Então, vários grupinhos de artistas, eles se encontram e falam: eu sou contra o impressionismo. Então vamos criar um movimento que é contra o impressionismo. Então, é o expressionismo. Eu sou contra o impressionismo, eu sou agora a favor do dadaísmo. Então, cada escola que nasce, cada linguagem que nasce é pró ou a favor de um movimento anterior. Os principais artistas desse movimento é o Renoir, o Degas, o Edvard Manet e o principal, que é o Claude Monet. O termo impressionismo ele se deu de um crítico que era do Salão de Paris, que foi visitar a exposição impressionista porque foi um boom na cidade, todo mundo queria, mesmo que não concordasse com os padrões vigentes daquele movimento, daquele grupo, as pessoas estavam curiosas para ver esse tipo de arte nova. E esse crítico, Louis Leroy, ele fez uma dura crítica no jornal francês, falando que a exposição estava querendo impressionar as pessoas. E ele usou esse termo assim, sem querer, em relação a uma tela do Monet, que era a impressão do sol. Então ele fez essa relação com essa tela, ditando ali o nome do movimento que posteriormente os artistas começaram a se chamar de impressionistas. Bom, então vamos às características do impressionismo. A primeira é você sair do seu ateliê. Então os desenhos são geralmente de jardins, de pinturas ao ar livre. Então essas pinturas são muito luminosas e brilhantes. A ausência de sombra, então ao invés de você usar uma sombra preta, escura, eles faziam algumas misturas. Em relação às misturas, eles também faziam a sua própria cor ou pigmentação direto na tela. Então aquelas misturas de cores eram tudo direto na tela, eles não usavam a paleta. Outro aspecto importante também é a ausência de contorno. É como se fosse uma pintura nublada, onde a gente não consegue ter a certeza de que imagem está sendo refletida, apesar de conseguir enxergá-las. As cores são muito suaves e também temos a presença das cores complementares. Então, essa sequência são algumas obras de Claude Monet, Edgar Degas e Renoir. Depois do impressionismo, nós temos o pós-impressionismo, que são artistas que pertenciam ao grupo impressionista, inclusive apresentaram as suas obras nas exposições impressionistas. No entanto, eles queriam modificar as suas obras, queriam dar mais nuances, queriam ter mais liberdade cromática, liberdade de temas. Então a gente tem alguns artistas como Paul Gauguin, também temos Paul Cézanne, o Van Gogh. Então esses artistas são artistas que pertenciam ao impressionismo, mas que depois tiveram uma rápida assimilação da sua própria arte e construiu linguagens diferentes. Esses três artistas, eles possibilitaram que outros artistas conseguissem ver em suas obras possibilidades de outros tipos de arte. E é disso que nascem os outros movimentos artísticos, como o cubismo, o surrealismo e o dadaísmo. Aqui é a obra de Paul Gauguin.
Paul Cézanne e Vincent van Gogh. Em 1905 nasce o movimento expressionista. O período em que ele está localizado é um pré-guerra, então as pessoas estão angustiadas, com medo, com receio do que pode acontecer em relação à humanidade. Então esse movimento tem uma direta ligação com o emocional do artista. Então, ao invés de você observar as coisas e passar para a tela, você vai senti-las e passá-las para a tela. Então tem um movimento ligado diretamente com as emoções do artista. O que o Van Gogh já fazia lá em 1888, então ele foi aí um grande inspirador para este movimento artístico. Então os artistas que faziam parte desse movimento eram o Ernest, o Kandinsky e também o Paul Klee. Bom, e quais são as características desse movimento artístico? Primeiro é a inserção das emoções do artista nas obras. A distorção também das figuras, ela não tem uma fiel representação da realidade. Então você pode modificar as personagens daquela pintura. Também temos a quantidade espessa de tinta, então muita tinta na tela. Outro aspecto importante também é o direcionamento do pincel, então as pinceladas são rápidas e precisas. Sem também a organização, então ela é mais desordenada. As cores e também a música têm uma ligação interna com a subjetividade do artista. Então as cores também trazem a emoção e também a musicalidade do artista. Já no final do movimento impressionista, tem alguns artistas que já começam a partir para o abstrato. No entanto, lá nos anos de 1920 que nasce o expressionismo abstrato, que faz uma ligação direta com o expressionismo, mas que de uma maneira mais distinta, mais ainda subjetiva. Um artista super importante do período do expressionismo abstrato é o Jackson Pollock. Obra do Ernest, Kandinsky e Paul Klee. Bom, gente, não vamos conseguir ver todas as vanguardas europeias hoje, mas na próxima aula a gente finaliza, tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, manda no e-mail. Tchau, até a próxima aula!